No início, durante quase toda a história humana, os grupos eram nômades, contavam com pouquíssimas pessoas e a alimentação era baseada na colheita de alimentos e na caça de animais. A Revolução Agrícola foi responsável pela primeira grande transformação nesse modo de vida das populações, e talvez o que mais tenha influenciado todo o desenvolvimento da civilização ocidental que conhecemos. Durante esse período, aconteceu uma série de mudanças que foram surgindo gradualmente, principalmente nos meios para obter alimentos. Os métodos de obtenção de subsistência sofreram mudanças, fazendo com que fossem mais intensivos. Permitiram que populações maiores pudessem ser atendidas, mas se tornou impossível de retornar ao modo de vida anterior. A partir daí, começou a exploração econômica dos animais, as ovelhas, o gado e o cavalo. À medida que o novo sistema ganhava novos elementos e se tornava mais complexo, as populações iam se instalando e surgiam aldeias e vilas cada vez maiores. Com isso, vemos que a adoção da agricultura foi determinante na história humana. Hoje em dia, o conjunto das atividades antrópicas já ultrapassou a capacidade de carga da Terra e a pegada ecológica da humanidade extrapolou a biocapacidade do planeta. O rápido processo de ascensão da indústria parece ter modificado de forma irreversível o destino da humanidade, devido à ideia de que o desenvolvimento tecnológico estaria necessariamente atrelado à ideia de progresso, e também por causa da ambição insaciável pelo lucro. A Terra entrou em uma espiral da morte. O ser humano se virou contra a natureza, da qual não se considera mais parte, e a tornou objeto de exploração e conquista. Hoje estamos lidando com as consequências da forma que nós tratamos a natureza. Temos a nova pandemia do Covid-19 e a crise climática como exemplos concretos disso. As ações humanas na busca do lucro interferem em ciclos naturais e ecológicos, essenciais para o funcionamento do planeta e nossa própria existência. A pecuária, a extração de madeira, a agricultura, as hidrelétricas, mineração, extração do óleo de palma e a expansão humana são as maiores razões para o desflorestamento contínuo, que intensifica o efeito estufa, retira animais do seu habitat natural, nos expõe a doenças de espécies silvestres, agrava o processo de desertificação, o desequilíbrio climático, entre outros. Todas essas questões contribuem para o mal-estar e a péssima qualidade de vida de todos os seres vivos na Terra. Todos nós dependemos dessas florestas, seja para a produção do oxigênio, seja para o fornecimento de matéria-prima para a produção de itens essenciais. Com esse sistema que depende da destruição do meio ambiente, estamos construindo a nossa própria extinção em massa. Se acabamos com o lugar que vivemos, obviamente somos nós que sofremos diretamente as consequências. Porém, vale ressaltar que uma sociedade desigual e opressora como a nossa, essas consequências atingem de forma diferente cada grupo. O racismo na nossa sociedade é estrutural. Sendo assim, se manifesta em todas as áreas e até mesmo a água se torna discriminatória quando não se tem uma distribuição igualitária. E a pandemia serve para denunciar mais uma vez as diferenças sociais. A localização dos bairros está diretamente ligada à condição de vida, então fica óbvio que existe uma desigualdade ambiental. No Brasil, existem bairros sem estrutura urbana, condições sanitárias ou bibliotecas e escolas, e quase 100% das vezes essas regiões são privadas do básico. Logo, os grupos que vivem lá são deixados em risco social. Essa parcela da população, composta majoritariamente por pessoas pretas, está submetida ao desemprego, péssima remuneração, má alimentação, baixa escolaridade, moradia precária e está mais exposta a doenças por conta da falta de acesso à água. De acordo com dados, 67% dos brasileiros que não têm meios de acesso a serviços privados são negros, e morrem 40% mais negros que brancos por coronavírus no Brasil. Estudos apontam que as mulheres são as mais afetadas pelos danos causados pelas mudanças climáticas no mundo todo, mesmo sendo as que menos têm responsabilidade na degradação do meio ambiente. Nós, mulheres, representamos a grande maioria do total de pessoas que são obrigadas a deixar seus lares e se refugiar em outros lugares como consequência das mudanças climáticas. Nesse contexto, um movimento chamado de ecofeminismo ganha força. Esse movimento tem como base a busca pelo equilíbrio entre o ser humano e a natureza, defendendo a colaboração ao invés da dominação e o respeito a todas as formas de vida. As ecofeministas propõem uma nova perspectiva que reconhece que a vida na sociedade e sua relação com a natureza deveria se fundamentar na cooperação. Para elas, por mais que o mundo esteja acostumado com o capitalismo e suas estruturas econômicas, existem opções alternativas em que o foco está em se relacionar com a natureza de outro jeito. Então, se por um lado a população feminina é mais vulnerável a problemas como mudanças climáticas, por outro lado, também pode ser agente de transformação. Dados do IPCC mostram que as mulheres compõem 72% do total de pessoas que estão mais vulneráveis a eventos climáticos extremos.
Estimativa anual sobre o dia em que a humanidade atinge o limite do uso sustentável de recursos naturais disponíveis para o ano, chamado de Dia de Sobrecarga da Terra. E em 2018 tivemos um recorde no Brasil. No dia 1º de agosto, os estoques de recursos naturais da Terra, que deveriam durar um ano, acabaram. Para analisar se o consumo e biocapacidade da Terra estão em equilíbrio, existe uma metodologia de contabilidade ambiental chamada de pegada ecológica, que contabiliza os recursos naturais biológicos renováveis. De acordo com essa contabilidade ambiental, se todas as pessoas do mundo consumissem que nem os brasileiros, seria necessário aproximadamente 3 planetas para nos manter. Segundo a WWF, diminuir as emissões de gás carbônico em 50% significaria atrasar 93 dias o dia da sobrecarga da Terra por ano, e ainda assim iríamos ultrapassar o limite ecológico do planeta. Por isso, devemos mudar nossos hábitos, rotinas e comportamentos com formas alternativas de consumo consciente, como, por exemplo, priorizar pequenos produtores locais, preferir comprar em lojas slow fashion ou brechós, comprar o necessário, evitar o uso do plástico e de produtos descartáveis, andar de transportes públicos, bicicleta, a pé ou organizar grupos de carona, não deixar as luzes acesas sem necessidade, diminuir o tempo de uso da água, diminuir a produção de lixo e descartar os resíduos de forma correta, realizar reciclagem, aproveitar resíduo orgânico para a geração de adubo, reduzir ou parar com o consumo de carne. Os ambientalistas alertam a população que a mudança necessária rumo à sustentabilidade depende da ação política e das empresas em diferentes setores. Porém, para isso, a população deve reagir à forma de produção e consumo. A floresta é úmida e não permite a propagação do fogo em seu interior. Os incêndios acontecem praticamente nos mesmos lugares onde o caboclo e o índio queimam seus roçados em busca de sua sobrevivência, em áreas já desmatadas. O nosso Pantanal sofre dos mesmos problemas. As grandes queimadas são consequências inevitáveis da alta temperatura local, somada ao acúmulo de massa orgânica em decomposição.